Fala galera, no Fala Xerife de hoje vamos falar também a respeito do jogo do Flamengo, né, contra o Independente Del Valle, na altitude de 2.850 metros. Bom, em primeiro lugar eu queria começar falando a respeito da altitude. A altitude eu conheço muito bem. Eu joguei várias vezes na altitude e realmente é complicado. Joguei em 3.600, joguei em 2.600 também, 2.700 em Cochabamba. É complicadíssimo. Você busca o ar, você não consegue respirar. É sufocante, mas eu queria falar em respeito do time do Flamengo, né? Eu entendo tudo isso, né? O jogo às vezes realmente fica muito na marcha lenta, mas ontem no jogo, eu não vou falar do Flamengo só de ontem, tá? Eu vou falar até agora da chegada do Domenech, a maneira dele trabalhar. Eu acho o seguinte, eu acho que o Flamengo já tinha uma maneira de jogar, né? E ele chegou, é claro, esquece o Jorge Jesus, depois a gente tem que falar o que foi o ano passado para chegar nesse. O Jorge Jesus teve momentos brilhantes, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e eu acho que fez desenvolveu um papel importante. E o torcedor do Flamengo, ele se acostumou com o Flamengo, marcando em cima, pressionando, e isso é uma coisa, né? Aí vem esse ano, o Jorge Jesus sai, chega o Domenech, com outra ideia de futebol, com outra ideia na sua cabeça. E é normal, eu acho que tudo isso é válido. Agora, para mim, o que não é válido é o seguinte, gente. Eu acho que se tinha uma história, uma maneira de jogar, por que não mantê-la, né? Barcelona, muitos grandes clubes do futebol mundial, ele faz muito isso, o Bayern de Munique, ele traz um treinador, mas se mantém alguma base, você não pode zerar. De uma hora para outra, tudo aquilo que foi construído foi jogado, uma bomba, disse, não serve, foi campeão, mas não serve. Vamos zerar e vamos ver como é que a gente fica daqui para frente com uma nova mentalidade. E a coisa não está funcionando. Ela não está funcionando na humilhante derrota de ontem, do 5-0. Ela não está funcionando no Campeonato Brasileiro. Eu vi alguns jogos do Flamengo e digo sempre, eu vou defender o treinador como eu vou defender qualquer treinador brasileiro, porque a gente fica nessa de estrangeiro, brasileiro, tá chato tudo isso, tá cansativo. Eu sempre digo, tem bons treinadores no Brasil, tem bons treinadores fora, mas também tem uma coisa, não são todos os treinadores de fora que chegaram no Brasil e mostraram alguma coisa, pouquíssimo. Foram raros que deixaram alguma coisa. E o Jorge Jesus foi um deles. Então o Domenech está chegando agora. Então você tem que respeitar a ideia. Agora eu respeito. Agora eu não entendi ainda. Eu não vi um Flamengo com uma situação de jogo, com um plano de jogo, um plano de jogo tático. Eu não vi dentro do Flamengo ainda. Foram raros momentos de o Flamengo estar jogando bem em um jogo. Raríssimos. Aí você vai dizer, não tem tempo para trabalhar. Por isso mesmo. Já que não tem tempo, aproveite o que foi deixado de bom, não tem tempo para trabalhar. Então não inventa, não começa a inventar mudanças radicais taticamente, mudanças radicais com alguns jogadores, que isso não vai funcionar, não vai. Se você não tem tempo para treinar, você tem que jogar o que foi de bom. Aproveita e vai colocando aos poucos a ideia que ele tem do que é o Flamengo. E também, juntando a isso, tem muitos jogadores que machucaram e estão mal fisicamente. E tudo isso eu ainda fico calado porque a pandemia, gente. A gente tem um mês trabalhando, 40 dias, 2 meses, não tem problema. Mas é diferente, você jogar e agora não adianta choro. Eu não admito treinadores vinham falar de calendário, porque o calendário é esse. Faz o seguinte, pede demissão, sai, vem outro treinador. Porque quem pegar, vai pegar os mesmos jogos. Não adianta botar culpa em CBF, em FIFA e nada. Houve uma pandemia e há um problema. Nós já tínhamos problema de calendário. Agora reclamar de novo? Pede demissão e sai, amigo. Não tem jeito. Até 2021 vai ser assim, 2022, por causa dessa pandemia. Ficamos 1 mês e meio jogando, paramos e depois 4 meses. É muita coisa. Quem tem elenco vai se sobressair. Quem não tem vai sofrer mesmo, vai sofrer. É um sofrimento, é uma pena dizer isso. Mas não dá mais para vir com essa história, porque nada vai mudar. Os jogos eles vão existir, com reclamação ou não, porque o calendário precisa ser fechado. Os jogos, os títulos vão ser todo ano que vem. Vão ter que esperar tudo isso. Mas, enquanto, tem que se trabalhar assim. Tem que se trabalhar com o que se tem. Então, o Flamengo, para mim, deveria ter se mantido, né? Tem muita gente que estava um ano passado, diretor, então precisa ter uma conversa. Foi humilhante o que se viu. O Flamengo ficou na roda e te digo mais, 5-0 ficou barato. É a derrota mais humilhante do Flamengo, acho que na Libertadores. E essa derrota humilhante, ela poderia ser maior. Ontem, no Flamengo não parecia um time campeão brasileiro, um time campeão da Libertadores. E outra coisa, o Flamengo já jogou lá o ano passado, né? Empatou 2-2, é um jogo difícil também. Esse time é um time que é campeão sul-americano, é líder isolado do seu campeonato. Tem um treinador que está desde 2016, chegou para treinar a base e depois viram a qualidade, né? O espanhol. Deram continuidade dele no profissional, está fazendo um trabalho espetacular. Muita garotada essa benção, porque aqui no Brasil você coloca um garoto jovem na Libertadores. Ah, não, ele é muito jovem, eu estava vendo agora falando do São Paulo, os garotos, esqueça, meu. Ou tem aquilo roxo para colocar ou não tem. Entendeu? Ou tem ou não tem, então não coloca. Então parem de ficar contando história. Eu acho que o futuro do Brasil está nessa garotada assim, mesclando com a experiência. Então
Então tenha um peito e coloque os jogadores. Não botem culpa quando perdeu um jogo da garotada. Não façam isso. Isso é covardia. Para mim, isso é covardia. Então eu acho que cada um trabalha com o que se tem. O Flamengo precisa, para mim, reúne todo mundo. Chama todo mundo, já que estão fora do... É melhor, bate um papo de direção, jogadores. O Flamengo tem um elenco ótimo. Tem jogadores de qualidade. O que precisa acertar é na parte técnica melhorar e a parte tática. Isso sim precisa melhorar. Eu acredito que o Flamengo, mesmo com a derrota, consiga a sua classificação, mas assim, precisa melhorar. Eu não falo só desse jogo, num todo, no geral. Tem muitos jogadores que ainda não estão bem fisicamente e isso tem prejudicado. Então, melhorar mais, aproveitar mais, descansar, esse negócio do rodízio que estão falando, mas tem muitos jogadores ainda que não estão 100%, então eu acredito no rodízio, mas uma tática de jogo ela tem que existir. Você vê como ele não conhecia a altitude em nenhum jogo. Ele adianta a marcação no segundo tempo, toma de 5-0. Então adiantou a marcação, ficou um buraco no meio. Quer dizer, isso é uma falta de conhecimento geral dele, do Domenech, que eu acho um bom treinador, né? Foi grande auxiliar, mas assim, isso é uma falta de conhecimento que ele não poderia ter. O Flamengo é um time que tem pessoas que trabalham lá dentro que pode sim ajudá-lo. Esse poder, essa soberba de chegar ao treinador e achar que sabe tudo, isso não existe no futebol. Eu acho que é a união de todos. Então, ele viu e pecou por isso. E a altitude, amigo, é pra valer. Eu joguei várias vezes, te digo, não queria nunca mais, eu fiz uma promessa de nunca mais jogar no altitude, né? Porque eu sofri muito com a altitude. Então acho que o Flamengo joga uma bomba 5-0, mas tem jogadores, tem direção, um clube sério, campeão Libertadores, campeão brasileiro, então tem tudo para juntar esse caco, porque tem que juntar os cacos. E digo mais, não é só desse jogo não, da altitude e tudo não. Já no brasileiro, o próprio Carioca ganhou ali, pelo elenco que se tem, mas precisa dar uma conotação de jogo, do que se propõe para jogar. Então esse é o meu recado. E dizer à torcida, tá triste? Apoia. O Flamengo sempre sai das situações difíceis com o apoio de sua torcida. Eu sei que nas redes sociais é muita paulada, é muita pancada, mas é muito grande para sair de tudo isso. E só com o apoio do torcedor. Todo mundo tá doído e é normal, essa dor ela existe. Por parte do torcedor do Flamengo. E pode ter certeza, da direção e dos jogadores. Por isso que eu digo, fora de casa, reúne todo mundo, junta todo mundo. Bate um papo, conversa. Eu sempre brincava que no meu momento difícil, na minha época, quando eu estava em São Paulo, em Agostinho Vasco, a gente fazia um churrascozinho, né, escondidinho, pra gente bater um papo, lavar a roupa suja em casa. Então precisa disso, o Flamengo. Essa lavagem dessa roupa suja, lá mesmo. Bate um papo com todo mundo, chama treinador, jogadores, direção e coloca a casa em ordem. Eu acho que tem um Bruno Spindel lá, que é um cara sensato, tem um Marcos Braz também. Eu gosto muito dele, das suas colocações. Colocar a casa em ordem. E se fala na demissão do treinador, eu não concordo. Eu acho que é muito cedo para isso. O Flamengo precisa realmente ter um padrão de jogo, uma maneira de jogar. É isso que está faltando ao Flamengo.